Oi, tudo bom? Nos últimos dois vídeos, a gente falou dos dois primeiros pilares de um relacionamento saudável e duradouro: sexualidade e a igualdade. E agora a gente está aqui para falar do terceiro pilar. Eu sou Sara Matos, eu sou psicoterapeuta. Eu sou Francisco Massuda, eu sou psicoterapeuta e hoje a gente vai falar sobre um projeto em comum dentro de um relacionamento saudável. Quando a gente fala de projeto, o que a gente está falando? O que contempla o projeto? Eu acho que dentro de um projeto, o que a gente pode dizer que são as coisas mais importantes são um horizonte em comum, para que a gente possa olhar juntos e estabelecer uma meta dentro do que a gente vai fazer. Como se fosse. Como se a relação fosse uma caminhada. E nós temos um caminho, cada um tem um caminho diferente, individual, e esse caminho em algum lugar não pode nos separar. Essa individualidade, esse caminho individual, ele precisa ter um ponto em comum, um norte em que os dois possam regular e seguir juntos dentro da relação. É óbvio que isso não deve e não deveria matar a individualidade, se eu tenho projetos só meus e ele tem projetos só dele, mas aquilo que é do casal, aquilo que é da relação, precisa ter aquele ponto em comum em que seja compartilhado por duas pessoas. Porque duas pessoas, para onde duas pessoas, de todas as coisas que a gente olha, qual é aquele ponto que a gente está olhando junto? E um dos exemplos que fica mais claro da gente entender isso dentro de um relacionamento são os filhos, né? Os filhos, em geral, são um projeto bastante comum que os casais desenvolvem juntos, né? Nem sempre com a mesma dedicação, nem sempre com o mesmo tempo, e muitas vezes é isso que vai estabelecer se o projeto está sendo usado para o benefício do casal, para o benefício da união, ou não, né? Porque uma das definições que a gente pode usar para estabelecer que um projeto em comum do casal está sendo feito de uma forma saudável é quando quando as duas partes vão aportar juntos nesse projeto a mesma quantidade de tempo, a mesma equivalência em recursos e a mesma energia, a mesma vontade de estar juntos naquele projeto. Um filho, simbolicamente, né, a gente fala sobre o filho ser a principal materialização, ou talvez a materialização real do que é um projeto a dois. É óbvio que um casal que decide não ter filhos, por exemplo, nós decidimos não ter filhos. Não filhos geneticamente, né, fisicamente aqui. Mas, por exemplo, esse projeto de construir um relacionamento a dois saudável e de passar essa informação através de palestras, de vídeos, é uma forma de ser filho. Por quê? Porque é algo que depende um pedaço de mim, um pedaço dele, tem um pouco a minha cara, tem um pouco a cara dele. Nós dois juntos decidimos aportar os nossos recursos aqui e juntos estamos dando tempo, dando energia e dando recursos para que isso possa crescer e ganhar o mundo em algum momento. Então, esse é um dos nossos projetos no relacionamento. E é um dos nossos projetos para a vida, principalmente, né? É diferente do como a Sara falou no início, a gente tem um projeto individual, por exemplo, em que um dos parceiros pode até ajudar, mas fica claro que é um projeto da outra pessoa, né? Por exemplo, eu posso ter um projeto de escrever um livro, por exemplo. Vai ser o meu livro, é o meu projeto, né? E a Sara vai poder me ajudar com um tempo reduzido, com uma outro tipo de dedicação, revisando, dando ideias, etc. Mas tem que estar claro que é um projeto individual de uma das partes, né? E grande parte dos problemas que a gente vê no relacionamento, acontecem quando esse projeto em comum ele está comum na cabeça de uma pessoa, só que ele é um projeto individual na cabeça do outro parceiro, né? A gente fala por experiência própria, inclusive, né, dentro desse nosso processo que a gente está fazendo agora, de ter esse projeto em comum que é falar sobre relacionamentos. Durante um tempo, isso foi um projeto muito mais da Sara do que um projeto nosso, né? Assim, então, e foi aí que a gente percebeu realmente assim, o que era
aportar juntos dentro do processo. Sim. Né? Assim, o que era enxergar junto esse horizonte e o que era dedicar em igual medida tempo, energia e vontade. Se a gente não dedica em igual medida tempo, energia e vontade para um projeto que é dos dois, a gente cria uma relação desigual dentro desse projeto. Então, compartilhar informações sobre relacionamento saudável é uma coisa minha. E eu estou dizendo assim, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Em algum momento eu vou me colocar na posição de maior do que ele. Porque eu estou dando muito mais do que ele. Eu estou criando uma relação desigual dentro desse projeto. E quando isso acontece, é aí que mora o problema. Porque se um projeto é criado, por exemplo, na simbologia de um filho, metade de um material genético de um homem, metade de um material genético de uma mulher, significa que aquela criança é igualmente responsabilidade de duas pessoas. Ela não foi feita só por uma, ela não foi feita só por outra. Então ela não pode estar sob a responsabilidade apenas de uma ou sob a responsabilidade apenas da outra. Precisam as duas estarem investindo tempo, energia e vontade e recursos para que aquilo possa crescer, florescer, para depois seguir o seu próprio caminho. E aí que você começa a perceber. Muitas vezes um filho ou um outro projeto não é um projeto do casal. Porque muitas vezes um filho é mais desejo de uma das partes do que de outra. E aí você vai perceber que a dedicação, a vontade, por exemplo, é muito desigual entre um e outro. Né? E aí você percebe que o filho, na verdade, é um projeto que está a serviço só de uma das partes. Então não está fazendo com que a relação cresça, com que a relação se estabeleça numa base mais saudável. Um projeto a dois que é criado para satisfazer a necessidade de uma das pessoas ou até de ambas as partes, porque às vezes a gente tem um projeto a dois que satisfaz as nossas necessidades. Isso significa, isso dá uma visão para esse projeto um pouquinho diferente. Como? A gente vai ter um projeto, né, juntos, e aí a gente não quer ficar dando demais para esse projeto. A gente não quer ficar investindo demais energia. A gente quer sentar e quer que ele venha sozinho e que ele dê certo sozinho, sem que a gente tenha que fazer nada por ele. Não dá certo. Porque tudo aquilo que é criado precisa de uma nutrição, de uma energia, de um tempo e de uma vontade sendo direcionado só para aquilo. Aos poucos, aquele projeto ganha corpo, ele cresce, e aí ele começa a caminhar com as próprias pernas e você precisa ir mantendo ele, até que ele ganhe autonomia total. É óbvio que isso, por exemplo, quando a gente fala de um filho, isso é mais fácil de ser visto. Se a gente fala, por exemplo, de uma empresa, né? Temos juntos uma empresa, criamos uma empresa juntos. Então, somos os dois, os co-criadores dessa empresa. E chegamos juntos. Tá? Chegamos juntos nessa empresa. Não é uma empresa que eu já tinha e ele chegou como sócio. Não, não. Uma empresa que nós criamos juntos. Então, nessa empresa que nós criamos juntos, ela sempre vai precisar, em algum momento, de um pouco de atenção minha, de um pouco, né, de um olhar, de eu estar presente, de eu olhar as contas. Não dá para largar. É diferente, por exemplo, depois que uma criança atinge uma vida adulta e ela começa a viver o seu próprio caminho, o seu próprio destino. Talvez essa seja a maior diferença entre um projeto que não é um filho material, né, material no sentido de carne e osso, e ter um filho simbólico. E aí é um momento em que você vai perceber, principalmente, qual é a diferença entre esse projeto que você faz para a vida e um projeto que você faz para você mesmo. Né? Ou que você está fazendo com que esse projeto supra uma das necessidades do casal. Esse projeto ele vai ter mais força conforme ele for mais orientado para a vida, né? Para que ele possa seguir em frente no seu próprio rumo durante um tempo e durante o projeto o período de gestação você vai ter que dar os seus aportes de tempo, de vontade, de dinheiro, mas depois de um tempo ele cria a própria vida dele, que é o que acontece com os filhos, né? Eles podem ser um projeto conjunto do casal e é um projeto a longuíssimo prazo que você tem juntos, mas a partir de um determinado ponto ele vai desenvolver as próprias pernas e ele vai caminhar por si só. Né?
Quando a gente cria um projeto, né, o que é esse projeto que serve à vida? É um projeto em que ele é criado não para que ele me dê algo, me dê satisfação, me dê reconhecimento, me dê sucesso. Entende que eu não estou falando de filhos. É como se esse projeto fosse o meu legado, ou melhor dizendo, O nosso nosso legado para a vida. É o que eu, junto com o meu parceiro, dou para o mundo. Né? O que nós oferecemos juntos de contribuição para o mundo. Né? No nosso caso, um dos nossos projetos são justamente esses ciclos de palestra, essas informações, todo esse conhecimento que a gente vai acumulando, vai digerindo e vai sintetizando para que a gente possa oferecer para outras pessoas, para que as outras pessoas também possam ter um relacionamento mais saudável, mais equilibrado. Quando a gente tem esse projeto voltado para a vida e entende que, por exemplo, a gente pode ter um projeto a dois voltado para a vida que seja conhecer o mundo. Que tipo de legado eu poderia, por exemplo, dizer que eu vou conhecer o mundo junto com ele? Eu tenho o legado de dizer que casais podem ser felizes, de que casais têm direito de viajar, de que casais têm direito de aproveitar a vida, que a gente não precisa só trabalhar, 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 que a gente pode aproveitar. E isso também fica de informação para as próximas gerações. Talvez com uma amplitude, sei lá, vai estar no YouTube com 100 milhões de visualizações, mas as pessoas que estão próximas vão ver o nosso exemplo e vão tomar isso também como aprendizado para elas. Então, entende que o conceito de projeto juntos, ele tem essa conotação de o que eu deixo para o próximo, o que eu deixo para a próxima geração, o que fica aqui para a vida, que a vida vai usar da melhor forma para que ela se mantenha. Pode ser inclusive uma casa, um projeto que Sim. você tem no relacionamento pode ser, vamos construir uma casa juntos. Essa casa depois ela vai ficar para outras gerações, para outras pessoas, né? Enfim, é um fruto que você faz e que você deixa depois para a vida. Não que você não vá usufruir dela enquanto ela existir, enquanto ela Sim. colocar, não é essa a questão. Né? Mas você sempre faz ela orientada para deixar ela como um legado. Por exemplo, nesse exemplo que o Francisco deu da casa, né? 3 aspectos diferentes que eu vou querer que vocês percebam aí. Se essa casa vai servir a um propósito e satisfazer uma necessidade nossa, pode ser que a gente faça uma casa gigantesca e que fique mostrando para as pessoas como a gente é chique, como a gente tem sucesso, como a gente tem dinheiro, como nós somos maravilhosos e nos dê um lugar, sei lá, dentro da sociedade. É para isso que essas casas vai servir? Ou então a gente pode criar, vamos fazer uma casa em que a gente possa ser feliz? Como é que é uma casa em que a gente possa ser feliz? Como é uma casa onde a gente possa compartilhar felicidade? Como é uma casa que a gente possa receber as nossas sobrinhas e poder brincar? Eu estou servindo a vida quando eu faço isso. Quando eu não quero tomar dela. Eu quero dar, eu quero criar com ela. E um outro aspecto que é importante dentro desse pensamento é que projetos acabam e recomeçam. Todo horizonte que a gente olha lá, quando a gente chega, a gente percebe que tem um outro horizonte logo depois. Então, a gente vai andando até aquela curva. Quando a gente chega naquela curva, a gente descobre que tem mais um monte de caminho para a gente até uma próxima curva. E assim a gente vai criando e renovando os votos e os projetos juntos. Isso não interfere nos projetos individuais que cada um vai ter dentro da relação. Eu tenho meus projetos individuais, eu tenho as minhas coisas que eu faço da minha forma, a Sara tem as delas também. E a gente se ajuda nesse ponto. Só que a gente sempre está conversando e a gente sempre está acertando o nosso norte como casal. Né? Fazendo o quê? Sim. Planejando esses projetos, planejando coisas para fazer juntos. Né? Podem ser projetos de curtíssima duração, assim, o que a gente vai fazer esse final de semana, por exemplo, assim, como casal, o que a gente vai fazer junto esse final de semana? O que a gente vai jantar hoje? O que a gente vai jantar hoje? É um projeto a curtíssimo prazo, mas que você faz junto, decide junto, coloca junto ali ao mesmo tempo, energia, né? E aí dá uma satisfação diferente. Por quê? Porque é uma coisa que serve para unificar o casal, né? Serve para dar um sentido de conexão, de unidade, né? De senso de propósito em comum dentro da relação. Sim. E esses projetos eles podem mudar, eles podem se acumular, eles podem
ir até trocando de direção. Sim. Desde que, quando isso ocorra, ela ocorra em comum acordo. Né? Tem que ser consentido tudo que você faz num projeto da relação, né? Para que ambos os pares possam aportar a mesma quantidade de tempo, de vontade de fazer aquilo, De né? energia. E de energia. Bom, isso era o que a gente queria mostrar para vocês sobre as 3 pilares de um relacionamento saudável e duradouro. Se você tem alguma dúvida ou tem algum comentário que você queira fazer, comenta, entre em contato com a gente, dá um feedback. Isso faz com que a gente possa fazer mais material, produzir mais coisas, assim, que a gente consiga trocar isso com vocês também. E compartilhem com a gente também se todo esse compartilhar de informações, as informações que nós estamos, né, colocando à disposição de vocês, ajudou vocês de alguma forma, trouxe um olhar diferente, quem sabe até mudou um pouco a rotina do casal. Pôde ampliar o olhar do casal e fortalecer uma relação. Então, se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer informação que você queira compartilhar conosco, como ele disse, manda pra gente. Entre em contato. Entre em contato. E a até gente a se próxima. vê no próximo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.